No ar, pela TV CPAD, o seu programa Teologia em Foco. O nosso entrevistado de hoje é professor de Teologia e chefe do setor de Bíblias e Obras Especiais da CPAD. Seja bem-vindo, irmão Anderson Angregião. Muito obrigado pelo convite, a paz do Senhor ao pastor Edilberto e a todos os que nos escutam. O foco de nossa entrevista de hoje é os nomes de Deus. Vamos ao foco. Irmão Anderson, quando Deus manifesta-se a Moisés, Moisés pergunta a ele qual o seu nome. E ele diz ali que, na Bíblia, que o nome dele é Eu Sou. Ou, na verdade, ele não diz que é o seu nome. Ele diz que Eu Sou. O que Deus quis dizer com essa expressão Eu Sou? Antes de tudo, eu acho que é válido dizer aqui que nós estamos diante de um dos textos que, para o povo de Israel no Antigo Testamento e para a teologia do Antigo Testamento, é um dos textos mais caros e mais valiosos. Para entrar nessa questão sobre a autorrevelação de Deus como Eu Sou, a gente precisa considerar alguns elementos que estão presentes no texto, mas não necessariamente nesse versículo. Eu até gostaria de frisar aqui no versículo 14, que é onde ocorre a expressão Eu Sou, muito conhecida de todos nós cristãos, mas muitas vezes não compreendida em todo o seu sentido, em todo o seu significado. Vou ler aqui o versículo 14. E disse Deus a Moisés, Eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, Eu sou, me enviou a vós. Essa expressão dita por Deus aqui a Moisés, Eu sou o que sou, ainda não é, na verdade, de acordo com o texto hebraico, a revelação do nome de Deus. Essa é uma expressão que no hebraico reúne as letras que depois viriam a construir o dito nome de Deus, que será revelado no versículo 15. Quando chegamos aqui no versículo 15, e Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor é aqui que ocorre realmente o nome de Deus no hebraico. A expressão anterior é uma antecipação, muito provavelmente é um jogo de palavras criado na língua original pelo autor desse texto aqui, como uma forma de antecipar aquilo que viria no versículo 15. O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós, este é meu nome eternamente e este é meu memorial de geração em geração. Na expressão, o Senhor, o Deus de vossos pais, a palavra Senhor é aqui que realmente se fixa a primeira ocorrência do nome de Deus, que nós estamos habitualmente acostumados a se referir a ele como Iavé ou Iehová, né? É aqui que realmente ocorre esse nome. Quando ele diz anteriormente, Eu sou o que sou, e assim dirás aos filhos de Israel, Eu sou, me enviou a vós, como eu frisei já, essa antecipação daquilo que viria a ser revelado no versículo 15 e mais adiante, é de fato uma revelação que Deus faz a Moisés, mas essa revelação, o significado dessa revelação, tem todo o sentido quando nós consideramos o capítulo 3 e quando consideramos o livro de Êxodo de forma geral. Quando consideramos a história do povo de Israel desde os patriarcas até o momento da opressão, e quando nós consideramos o evento da libertação, passando por toda a peregrinação até a conquista de Canaã, e dali por diante, esse mesmo nome será motivo de muitas outras ocorrências no plano da revelação. Os escritores sagrados, escribas e profetas do Antigo Testamento sempre se utilizaram desses nomes quando quiserem anunciar de uma forma especial uma nova revelação ou retomar dados de revelações anteriores. Então, preciso entender aqui que o sentido
que nós temos nesse texto aqui é um sentido muito mais profundo do que simplesmente encontrar no próprio versículo esse significado. Nós precisamos considerar, por exemplo, a própria construção desse capítulo, né? Os elementos revelacionais que vão aparecendo aqui, por exemplo, versículo 2, o anjo do Senhor em uma chama de fogo. Versículo 3, quando Moisés diz, verei esta grande visão e a sarça não se queima, ou seja, um prodígio, um milagre, né? Um evento sobrenatural. E uma visão também, uma experiência visionária. Versículo 5 também, não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E ainda o versículo 6, eu sou o Deus de teu pai. Todos esses elementos presentes no capítulo, na verdade, são preparações na construção da narrativa que tem a intenção de chegar ao clímax da revelação do nome lá na frente. Porque todo o cenário foi preparado historicamente e literariamente para que a ocorrência e a aparição desse nome venha a acontecer mais adiante. A importância do nome se dá não por conta apenas do que se lê ou do que se diz, mas sim da essência que tem por trás. Sim, isso. E essa é a nossa perspectiva e a nossa preocupação com essas observações. Fazer com que os leitores e estudantes da Bíblia não fiquem presos somente à palavra em si e ao nome em si, como percebam as conexões que estão relacionadas a esse nome. Um exemplo disso é quando nós consideramos que Deus está revelando-se como Jeová, ou seja, como o Senhor, a Moisés na época do Êxodo. Mas no capítulo 6 do próprio Êxodo, ele diz para Moisés que ele não fora conhecido pelos patriarcas por esse nome. Mas quando vamos a Gênesis, encontramos desde o capítulo 2 de Gênesis o nome Jeová presente nos textos mais antigos. Esse Jeová que o irmão fala, na verdade é uma espécie de transliteração do tetragrama, do chamado nome impronunciável de Deus? É uma tentativa de pronunciá-lo com a inclusão, com a inserção de sons vocálicos, porque não havendo esses sons, nós só teríamos as consoantes originais e não teríamos condições de pronunciá-lo, né? Precisamos da inserção desses sinais vocálicos aí. É exatamente esse nome, é o tetragrama que nós encontramos em Gênesis, que o irmão vem dizendo, na verdade a gente encontra em Êxodo. Deus disse que não havia sido revelado, enfim, por esse nome, mas encontramos em Gênesis a presença desse nome? Sim, porque aí nós precisamos estabelecer uma diferença entre o evento da revelação e o evento do registro dessa revelação. Quando Deus se revelou a Moisés e falou sobre o seu nome, nós estamos no momento do período de opressão e libertação do povo de Israel. Não significa que Deus não houvesse já se revelado de alguma forma aos povos do passado, mas não por esse nome. Mas o Gênesis, como registro bíblico e como livro, ele só será confeccionado, elaborado posteriormente. Então, na verdade, o Gênesis, ele traz um nome de Deus do ponto de vista de quem escreve o Gênesis, porque essa pessoa, partindo do ponto que é Moisés, ele conhece esse nome, então já que ele vai escrever o Gênesis, ele pode usar esse nome. Mas se fôssemos voltar na história do Gênesis, pelo testemunho do próprio Deus, esse nome ainda não tinha sido revelado aos patriarcas. Eles eram pessoas que entendiam, conheciam e se referiam a Deus por outros nomes que também são nomes de Deus, que também são títulos divinos, como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas não especificamente o nome Jeová. Tanto é que nós já voltaremos para falar a respeito destes outros nomes, dessas outras revelações de Deus, como você mesmo falou, né? Yahvé, Jeová. Já nós vamos falar sobre Elohim, El Shaddai, como Deus se chama mesmo, quantos nomes ele tem. Nós vamos para um breve intervalo
E já já nós estamos de volta, amigo, irmão internauta, com seu Teologia em Foco. De volta com seu programa Teologia em Foco, entrevistando o irmão Anderson Grangeão a respeito dos nomes de Deus. Irmão Anderson, no bloco anterior nós falamos praticamente sobre a expressão eu sou, mas resume-se a isso, a explicação que foi dada no bloco anterior, a expressão eu sou, resume-se a isso ou tem algo mais a ser acrescido? Bem, a pergunta é muito pertinente, porque o capítulo 3 de Êxodo e todo o livro de Êxodo, ele tem entradas e saídas diversas que demandariam muito mais tempo e fica, antes de tudo, como uma sugestão para pesquisas mais aprofundadas dos nossos ouvintes e das pessoas que se interessam por essa temática. Mas um ponto que vale a pena frisar em nossa conversa é o fato de que o texto promove a revelação desse nome a partir de uma necessidade criada pelo próprio Moisés. Ele precisava saber de um nome para atestar ao povo de Israel que ele fora chamado pelo Deus dos antepassados. Ao pedir um nome para ele apresentar, para identificar a Deus diante do povo, com isso ele traz à tona alguns outros elementos do passado da revelação. Quando Deus se revelava aos patriarcas no passado, normalmente um nome ou um título divino marcava esses eventos de revelação, essas novas revelações. Outra coisa, quando se normalmente pergunta pelo nome de uma pessoa na Bíblia, o que se quer na verdade saber é qual a natureza dessa pessoa, o que se quer saber é quem é essa pessoa de fato. Então, quando Moisés pergunta a Deus pelo seu nome, ou quem é ele, e Deus atende a essa questão prontamente e se identifica, não por mais um nome, mas pelo nome que ele diz que é o seu nome, ele, de certa forma, revela a sua personalidade, a sua pessoalidade, né? E, em terceiro lugar, ao dizer que o nome dele eu sou, que também poderia se traduzir por ele é, porque na verdade o verbo flexionado que dá origem a esse nome é um verbo que está sendo flexionado na terceira pessoa do singular, então a rigor a tradução seria aquele que é, ele é ou ele será. Quando Deus faz essa colocação, ele conecta esse nome à essência da aliança com os antepassados, porque a essência da aliança, que é recuperada no capítulo 6, pode ser resumida na frase: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Então, esse eu sou, ele sempre é passível de uma continuidade. Eu sou ou eu serei para vocês o seu Deus em primeiro lugar, e eu serei também o libertador, eu serei o redentor, eu serei o remidor de Israel. Ou seja, todas as outras ações divinas na sequência da história de Israel e palavras de revelação vão sendo conectadas a esse nome. É por isso que esse nome, de certa forma, fica a completar. Ele é o eu sou, para haver
a necessidade de completar com a ação divina que está se passando no momento, com um evento que o próprio Deus está realizando, né? Esse não é o único nome de Deus, mas é o nome de Deus por excelência. Outros nomes concorrem com ele, estão presentes o tempo todo ali. Ele mesmo diz aqui, eu sou o Deus de vossos pais. Quando ele usa Deus, ele já não está falando desse nome, né? Ele já está usando um outro termo, mas esse nome é o nome por excelência. Então, os outros nomes seriam Elohim, Yahvé, El Shaddai, porque esses outros nomes eles aparecem no Antigo Testamento. Qual a diferença deles? Não seria a mesma coisa? A diferença em que sentido? Na verdade, a variedade de nomes, se fôssemos colocar numa escala bem básica e breve aqui, nós relacionaríamos os mais básicos, o El, que é um nome semítico muito antigo e significa a divindade, né? Depois nós teríamos Eloá, que é Deus também. O plural de Eloá, Elohim, que é traduzido por deuses, mas que depois passou a significar também o Deus de Israel. E Elohim é um dos nomes mais presentes em todo o Antigo Testamento ao lado de Jeová, ou Yahvé. E ainda teríamos mais tardiamente, mais proximamente ao Novo Testamento, o nome Adonai, que já não significa Deus, significa Senhor. Ele tem, em algumas ocorrências, a tradução como Deus. Todas as vezes que Adonai aparece junto com Yahvé, aí a construção ficaria Yahvé Adonai, para não traduzir Senhor, Senhor, aí a tradução opta por traduzir Senhor Deus. E é Adonai que vai ser transposto para o Novo Testamento como Kyrios do Novo Testamento, Senhor. Então, esses nomes aí estão também presentes em toda a revelação, são nomes legítimos para Deus, inclusive cada um deles tem a sua importância. A maioria deles tem um significado básico de Deus e são referências à divindade. Alguns deles não são de uso exclusivo ou de posse exclusiva da língua hebraica, mas a língua hebraica se apropriou desses nomes, né, talvez por trocas linguísticas, culturais com outros povos circunvizinhos, né, e a necessidade também de novos nomes surge a partir das experiências de revelação. Quando alguém tem uma experiência com Deus no Antigo Testamento, novos nomes surgem como uma necessidade de traduzir linguisticamente aquela experiência. Mas chamar Deus de Jeová é correto? Tem respaldo bíblico para isso? O respaldo bíblico, de certa forma, está no próprio texto bíblico em que ele é chamado. Se nós fôssemos perguntar por respaldo, a questão não seria tanto se é correto ou incorreto se referir a Deus ou se dirigir a Deus como Yahvé, Yehová, Jeová, essas variações. Eu acho que a questão seria mais sobre a motivação que me leva a utilizar esses nomes. Porque no Antigo Testamento, eu espero ter deixado claro aqui rapidamente, mas espero ter deixado claro, que no Antigo Testamento os nomes como esses, nomes para Deus, ocorriam conectados a eventos, que eram eventos históricos, em eventos nos quais estavam evidentes ações divinas ou palavras divinas de revelação, e esses nomes têm relação direta com esses acontecimentos. É totalmente diferente de eu usar esses nomes por usar. Então, eu acho que a questão não é se eu posso ou não posso, é por ocasião de que eu vou fazer isso. E restringir também o nome, por exemplo, acreditar que Deus é chamado apenas de Jeová ou Yahvé. Considerar que há manifestações na Bíblia, como você mesmo falou, de Elohim, Adonai, e desconsiderar que ele também é chamado por esses outros nomes. Sim. Talvez uma demonstração a mais dessa nossa colocação de que muito mais importante do que empregar um nome, usar um desses nomes para Deus, é estar ciente do significado desses nomes e da relação desses nomes com os eventos em que eles ocorrem. Eu acho que uma amostra disso
está no fato de que o nome Jeová ou Yahvé, ele também vai aparecer ao longo do Antigo Testamento conectado com outras palavras que formam títulos, como por exemplo o Jeová Rafa, o Jeová Tsabaoth, o Jeová Shammah. Esses títulos provam justamente o que estamos falando, a necessidade de traduzir por termos, por títulos e por nomenclaturas o Deus que se conhece que é Jeová, mas que atuou especialmente ou que atua especialmente em determinada circunstância. E para descrever aquela circunstância, para traduzir aquela circunstância em palavras, às vezes se usa o nome dele conectado com uma ação ou um evento que é descrito por aquela palavra que se conecta. No caso assim, Jeová Rafa, o Deus que cura. Sim, sim. Um exemplo muito bom, um outro exemplo muito bom, além desse, é claro, é quando Deus diz lá em Ezequiel que ele dará o nome à cidade da visão do profeta, né, a cidade que o profeta visualiza com toda aquela descrição maravilhosa, o que sugere que é certamente uma cidade futura, escatológica. Ele diz que dará o nome de Jeová Shammah, ou seja, o Senhor está ali, porque ele diz que aquela cidade será o seu tabernáculo, né? Então, os nomes eles estão totalmente conectados ao contexto onde eles ocorrem, né? Então, para eu utilizar o nome, eu também preciso de um contexto. Dizer quantos nomes Deus tem, então, fica difícil. Nós relacionamos aqui, muito rapidamente, talvez não com perfeição, mas com a tentativa de ser o mais completo possível, nós relacionamos os nomes mais básicos aqui. El, Elohá, Elohim, Yahvé ou Jeová e Adonai. Os demais nomes que vão ocorrer para Deus no Antigo Testamento, em geral, são combinações desses nomes com outras palavras, para formar nomes próprios, nomes de lugares, nomes de pessoas, né? Ou descrições, como a gente está conversando até aqui, de ações divinas no tempo, em determinadas circunstâncias, né? O nome de Elias, por exemplo, o profeta Elias, seria a junção de dois desses nomes, né? O El com o Iá, que é uma forma abreviada de Jeová. Nós vamos para mais um breve intervalo, irmão Anderson. A conversa está muito boa, mas ainda temos algumas questões, sobretudo já passando para o Novo Testamento. Amigo irmão internauta, já já nós estamos de volta com o seu Teologia em Foco, falando a respeito dos nomes de Deus. O rei Davi deixou uma obra-prima inestimável para nós, o Livro de Salmos. Para todos aqueles que admiram a poesia e a espiritualidade de seus escritos, a CPAD traz um clássico da literatura cristã, Os Tesouros de Davi. Uma obra densa dividida em 3 volumes que reúne os 150 salmos, comentados individualmente pelo príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Enriqueça seu conhecimento com Os Tesouros de Davi, um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o programa Teologia em Foco, conversando com o irmão Anderson Grangeão a respeito dos nomes de Deus. Irmão Anderson, o que a Bíblia quer dizer quando fala de tomar o nome de Deus em vão? Inclusive faz parte dos 10 mandamentos esta expressão, de não tomar o nome do Senhor em vão. Significa o quê? É interessante como
esse mandamento sobre não tomar o nome do Senhor em vão, ele ocorre justamente alguns capítulos depois da própria revelação do nome, o Senhor, né, lá no capítulo 3 e depois no capítulo 6 de Êxodo. Se fôssemos tomar posicionamentos de judeus mais recentes, a interpretação desse mandamento seria no sentido da não utilização do nome, até mesmo em liturgias, que foi aquilo que os judeus passaram a fazer, né? Passaram a tomar o cuidado de não utilizá-lo na leitura, por exemplo, pública na sinagoga, com o temor, com o medo de que pudessem estar quebrantando esse mandamento com algum tipo de utilização ou pronúncia dele incorretamente ou indignamente. Esse entendimento é um entendimento mais recente, é um entendimento que se situa historicamente no período aí do término do Antigo Testamento, período pós-exílico, para o período do Novo Testamento. Justamente por ocasião desse entendimento que, inclusive, os judeus passaram a adotar a pronúncia do tetragrama como Yehová, entendendo que, na verdade, a pronúncia mais original seria Yahvé. Mas para não utilizar a pronúncia original Yahvé, eles adotaram o Yehová, porque, na verdade, o aproveitamento, a junção, o aproveitamento das consoantes que são o tetragrama com a combinação das vogais de Adonai. Então, esses judeus, com essa postura, com esse entendimento, na tentativa de evitar qualquer tipo de possibilidade de quebrantar o mandamento, optaram por inserir no tetragrama as vogais, só para explicar melhor, as vogais de Adonai, e a pronúncia passou a ser Yehová. Entendendo eles que muito provavelmente a pronúncia mais original, mais antiga, seria Yahvé. Mas se retrocedermos um pouco mais, estamos falando de judeus próximos do período do Novo Testamento. Se retrocedermos um pouco mais na história da religião de Israel, aos eventos do Sinai e da revelação da lei e do Decálogo, mais contextualmente nós vamos entender, que é a opinião de alguns especialistas, inclusive, que a proibição de pronunciar o nome de Deus em vão tem um pouco mais a ver com juramentos e votos que eram feitos em nome da divindade. Essa não era uma prática só de Israel. Povos em redor, em suas religiões, também costumavam dar garantias de suas práticas religiosas, invocando o nome dos seus deuses. Tiago registra, né, essa questão de não jureis e tal. Sim. Se dá exatamente fazendo uma análise, isso que você está dizendo? Sim. É provável que seja reflexo dessa cultura. O fato é que a preocupação principal era não empreender nenhum tipo de juramento ou não declarar nenhum voto usando o nome do Senhor, uma vez que qualquer juramento ou voto humano está sempre sujeito a não ser cumprido, né? E o não cumprimento de um voto feito em nome do Senhor seria esse entendimento mais original do que seria tomar o nome de Deus em vão. No caso, banalizar o nome de Deus para validar uma prática que conscientemente o indivíduo tinha, o indivíduo certo, de que não cumpriria aquilo que estava dizendo, usava o nome de Deus para chancelar, carimbar, registrar, ele com consciência de que não realizaria. Tomar o nome de Deus em vão, no caso, nesse sentido. Sim, porque invocar o nome de Deus em conexão a um juramento significa fazer de tudo para cumprir aquele juramento em honra ao nome de quem se invocou na ocasião do juramento. Dizer que vive Deus, ou tão certo como vive o Senhor, eu farei, eu cumprirei, e não cumprir, seria, em outras palavras, algo equivalente como que desejar a morte de Deus. Muito mais sério que a gente imagina. Muito mais sério, né? E quanto ao nome de Jesus?
Nós costumamos dizer, inclusive é comum no meio cristão evangélico, se usar o nome de Jesus, há quem diga inclusive que há uma espécie de banalização em fachadas, templos, sei lá, e por aí vai. O nome de Jesus, ele tem poder? Se nós formos considerar a literalidade do nome, outros nomes bíblicos também têm o mesmo significado. A exemplo disso, Josué. O nome de Jesus, o nome pelo nome, é que tem poder? Como é que nós entendemos essa questão? Acho que para entender um pouco melhor a relação que se estabelece no texto bíblico entre nome e poder, antes de tudo, é preciso considerar cada texto em que essa ideia é proposta, porque a variedade de textos também estabelece variedades de entendimentos, né? O ponto de vista do autor daquele texto, a necessidade do público para onde ele escreveu e a sua própria necessidade de desenvolver um pensamento naquela direção. Então, eu diria que isso é matéria para uma pesquisa maior, mais ampla, porque demandaria o exame de cada contexto. Mas falando em termos gerais, o nome, ele é sempre uma referência a uma realidade, ele não é a realidade em si. O nome de uma pessoa é uma referência a essa pessoa. O nome de Jesus também é uma referência ao ser de Jesus, a pessoa de Jesus. Logo, o nome na Bíblia é sempre utilizado no máximo como um substituto da pessoa. Então dizer que, por exemplo, como disse Moisés, que gostaria de ver a glória de Deus, e Deus responde a ele, eu manifestarei a você a minha glória e proclamarei o nome do Senhor, né? Ao dizer isso, Deus não estava dizendo que iria dizer novamente o nome dele, mas que iria mostrar quem ele era, né? Ou seja, o nome substituindo a pessoa, né? Dizer que vai fazer alguma coisa em nome de, ou o próprio Jesus, quando ele autoriza os seus discípulos a curarem em seu nome, a expulsar demônios em seu nome, a palavra nome ali sempre é um substituto, um recurso linguístico, né? Um recurso da fala. É sempre uma expressão que tem o sentido para remeter à própria pessoa que possui esse nome. Seria então por meio da autoridade de? Sim, o nome sempre remete à pessoa. Então, consequentemente, o nome não tem poder em si mesmo, né? Porque ele não é a realidade em si, ele é uma referência a um referente, a uma realidade que lhe possui. Então, todos os atributos que na Bíblia são feitos ao nome de alguém, esses atributos têm que ser sempre relacionados à pessoa que possui esse nome, e não ao nome isoladamente ou separadamente. O significado do nome de Josué, salvação, é o mesmo do nome de Jesus. Josué, sim, trouxe salvação. A essência do nome de Josué tem a ver com o nome que ele recebeu? No caso de Josué, pode-se dizer que o nome de Josué tinha um sentido temporário e imediato para a missão que Josué iria desempenhar na história do povo de Israel e naquele momento histórico. Que não deixava de ser salvação. Que seria resgatá-lo da peregrinação para a terra prometida, para Canaã, ou seja, a passagem da peregrinação para a terra. Então tem um sentido naquele contexto ali. E o que se pode dizer, no máximo, é que ele também, em Josué, acaba tendo um sentido tipológico, né? Como uma referência ao Senhor Jesus, que será o Salvador, né? Aparecerá, será revelado definitivamente como Salvador final, como Salvador absoluto, no Novo Testamento. Os nomes são equivalentes dentro das possibilidades que as línguas hebraica e grega têm de fazer a transposição, né? Eles não são absolutamente idênticos, mas eles são o de Jesus, a passagem do nome Josué do hebraico para o grego. Retornando ao tetragrama, quais as letras, quais os elementos que compõem esse tetragrama? Porque a gente fala aí tetragrama, na percepção dos nossos internautas pode ser que não venha em mente
como é a escrita. Sim. Quais são as letras que compõem? São 4 letras hebraicas, né? O Iod, o Re, o Vav e outro Re. O Iod, ele é transliterado, ele corresponde ao nosso Y. O Re é uma letra H. O Vav é uma letra V ou W e o Re, novamente, é um H. Todos eles são consoantes, sendo que a primeira consoante, o Iod, ele, durante a evolução da língua hebraica, ele deixou de ser apenas uma consoante e passou a ter uma função de vogal também. Assim como a consoante do meio, o Vav, que pode ser transliterada como V ou como W, mas na língua hebraica não exerce apenas a função de consoante, exerce a função de vogal também. São essas 4 letras. Se recorrermos aos textos hebraicos mais antigos, nós vamos encontrar apenas as 4 letras. Textos hebraicos mais recentes e que passaram pela mão de judeus que trabalharam a vocalização desse texto, aí nós já vamos encontrar em bíblias acadêmicas, por exemplo, que trazem todo o texto hebraico, o mais próximo possível do que os especialistas consideram o original. Nesses textos já vamos encontrar essas 4 consoantes, o tetragrama, vocalizadas, ou seja, com sinais vocálicos que permitem a nossa leitura. O irmão falou sobre o nome impronunciável. Ele era impronunciável enquanto não se conhecia as suas vogais ou os sons vocálicos originais. A partir do momento que ele recebe a vocalização, nós conseguimos lê-lo. E a vocalização que hoje é difundida nos textos hebraicos é essa que nós estamos usando aqui, Yehová, que, como eu falei, é também um aproveitamento das vogais de Adonai. A pronúncia um pouco mais antiga e sagrada para os judeus e que tem quase todo o consenso da comunidade de especialistas é a pronúncia Iavé, que depois pode passar a Iavé e que depois pode passar a Javé em nossa língua, né? Isso porque em livros diferentes é possível encontrar essas várias descrições, né? Ihavé, Iavé, Javé. Irmão Anderson, eu sei que aqui foi apenas uma amostra do tamanho e da complexidade que é estudar esse tema, os nomes de Deus, mas acredito que serviu para os internautas começarem a ter um ponto de partida para um estudo mais aprofundado a respeito desse tema. Muito obrigado, agradeço a Deus sua presença aqui e eu queria só que o senhor dissesse o seguinte: quais são os maiores perigos e riscos de encampar ou de buscar estudar esse tema aqui que a pessoa pode incorrer? Estudar esses nomes, se apropriar desses nomes, utilizar esses nomes sem compreender o significado original deles e a importância de eles estarem sempre conectados a situações que justifiquem a sua utilização, né? Ou talvez pensar que o poder reside no próprio nome e utilizar esses nomes como forma de invocar o poder que na verdade é de Deus, é de Jesus e que não é do nome em si. Mas eu espero que a nossa conversa aqui, de todo o coração, para os ouvintes, gere a impressão de que todo mundo precisa pesquisar muito mais, porque nós chegamos muito pouco perto daquilo, né, que é um oceano de ideias que está diante de nós a partir desse tema. Muito obrigado, irmão Anderson. Deus abençoe. Espero que o irmão esteja conosco em outros programas, Teologia em Foco. Vai ser sempre um prazer, tá bom? Muito obrigado a você que ficou conosco no Teologia em Foco de hoje. A você que não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Se você gostou do programa de hoje, curta, comente e compartilhe. Para receber informações de novos conteúdos, você pode ativar as notificações. Um abraço a todos, a paz do Senhor e até nosso próximo encontro.